A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que visitam esse canal e procuram, na verdade, aprender das Sagradas Escrituras. Nós findamos o segundo trimestre, 2022, e agora estamos iniciando um novo trimestre, uma coisa maravilhosa. A proposta para esse trimestre é falarmos sobre o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. O Sermão do Monte. E essa lição ela vem de forma maravilhosa, trazendo essa passagem bíblica singular, onde Jesus ele vai iniciar o seu ministério, ele vai começar a discorrer sobre as maravilhas do caráter cristão, da ética, valores, a relevância dos ensinos, a importância daquilo que nós assim devemos estar agindo e fazendo. O autor ele trabalhou os 13 tópicos dessas lições. Ele vai nos trazer a lição número 1, o Sermão da Montanha e sua essência. Lição 2, a humildade e o alicerce da felicidade cristã. A mensagem das bem-aventuranças, o sal da terra e a luz do mundo, a justiça moral e ética do reino de Deus, os cuidados com a intenção do coração. A lição número 7 vai falar sobre a coerência entre a vida interior e a prática externa. Lição número 8, o ensino de Jesus sobre a oração. Olha que coisa fantástica. Lição 9, o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino de Deus. A solicitude da vida. Essa lição é muito importante para nossos tempos. Lição número 10. A relevância do discernimento. Muitas pessoas sem discernimento, muitas pessoas que acabam perdendo o discernimento. O chamado para decisão e compromisso. Decisão e compromisso é algo que o cristão ele não só tem quando ele decide por Cristo, andar em Cristo e viver como cristão sobre a terra, mas em toda a sua vida ele tem que ter essa postura. E lição número 13, os 2 alicerces, que é algo também fantástico e de grande valência. Mas eu gostaria já de antemão de caminhar para a nossa lição. Lição número 1, Sermão da Montanha e sua essência, né? Nós somos da Assembleia de Deus ADETAG de Águas Claras. Meu nome é Georgito, pastor Georgito, ali naquela igreja. E nós estamos ali ajudando a obra de Deus, a fazer a obra de Deus. O textual da nossa lição, ele se encontra justamente, eu quero começar pelo texto áureo hoje, né? Deuteronômio 32:1, que vai nos falar assim: inclinai os ouvidos aos céus e falai, e ouça a terra as palavras da minha boca. Aqui o texto áureo ele nos traz uma palavra onde a voz de Deus ecoa por toda a terra. A voz de Deus ela alcança, na verdade, os 4 cantos deste mundo. Terra não está falando não como planeta, mas como na verdade a habitação do ser humano, seja ele qual povo ou nação. E isso é muito, muito importante. A voz de Deus ecoar, e nada pode calar a voz de Deus, né? A pregação do evangelho ela jamais ela será calada, jamais será anulada, jamais será esquecida. Eu leio essa passagem aqui, eu lembro-me que quando os apóstolos estavam, na verdade, diante daquele sinédrio, uma daquelas pessoas do sinédrio deu a seguinte ideia, né? Deixai-os, né? Se for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, cairá no esquecimento. Quanto tantas outras doutrinas caíram no esquecimento. Mas a palavra de Deus ela não caiu no esquecimento, ela é eficaz a cada dia e cada vez ela cresce mais. A nossa verdade aplicada, o Sermão da Montanha é considerado como a mais pura e sublime expressão da moralidade já conhecida pela humanidade. Então, como a verdade aplicada, ela vem falando justamente dessa questão moral, né? A moralidade.
E falar de moralidade no nosso tempo é algo muito, eu poderia dizer, perigoso, né? Porque os conceitos hoje eles são diversificados e aquilo que é moral está se tornando, na verdade, fobia, né? Aquilo que é moralmente, na verdade, ético, né? Está se tornando, está tomando uma forma de conceito, e nós precisamos buscar esse entendimento, ok? Então, assim, os objetivos da nossa lição é ensinar acerca do Sermão do Monte, destacar a conduta cristã, né? O combate à falsa moralidade, e um discurso, né? Moralmente, que na nossa essência, as nossas ideologias hoje atualmente, né? Temos que combater essa falsa moralidade e mostrar a natureza inversa do reino de Deus, né? Essa natureza inversa é algo também muito profundo. Amém? Então, queridos, nosso texto de referência é Mateus capítulo 5. O evangelista Mateus ele vai descrever diante daquilo que ele é inspirado pelo Espírito e tem a sua percepção ali aguçada naquele momento, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres do espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, para dar início, nosso motivo de oração é para que a gente possa, louvando a Deus por sua maravilhosa atitude de graça sobre nós a cada dia. Então, que Deus possa estar sempre, que você possa estar incluindo nas suas orações essa gratidão, né? Pela maravilhosa atitude, né? De graça de Deus por nossas vidas. O Sermão da Montanha, então, amados, ele retrata a qualidade de vida que o homem que está, na verdade, em uma comunhão com Deus deve produzir. E o homem deve observar essa característica, essa qualidade de vida, né? Essa relação de tópicos que ele vai pontuando, vai elencando no Sermão do Monte, para que a gente possa se aperceber, para que a gente possa estar inserido, né, em algum desses itens, né? O texto de referência ele vai falar de limpo de coração, de misericordioso, né? Sede de justiça. A gente vai falar de manso, a gente vai falar das pessoas que choram, ele fala também pessoas pobres de espírito, né? Então, assim, são características que nós devemos, na verdade, analisar, fazer uma reflexão, uma introspecção interior, para entender que se isso, na verdade, está em nós e se esse realmente é o ponto de partida para aquilo que é cidadão do reino dos céus. Isso é importante, ok? Então, conhecendo o Sermão da Montanha, né, nós vamos pegar um comentário de Agostinho. Agostinho, ele vai falar que o Sermão da Montanha é escrito sobre a fé. Então, assim, para que você possa entender e aceitar o reino de Deus, é preciso que você tenha fé. Sem fé, a própria palavra já vai nos falar, vai nos exortar e vai nos falar assim que sem fé é impossível, na verdade, nós vermos a Deus. Então é preciso que a gente entenda isso, né? Quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha ou no monte, tal como os homens no Evangelho, segundo Mateus, né, encontrará aí, o autor vai nos falar que todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Se você quer ser perfeito, quer ser completo, né, quer chegar a uma estatura de varão, você deve, na verdade, meditar dia após dia, né, ou de maneira corriqueira, no Sermão do Monte, para assim poder entender qual é a vontade de Deus em nossas vidas, né? Então, o caráter do sermão, né? Deus, ele na sua plenitude dos tempos, ele envia o seu Filho, e Jesus, quando ele chega, ele vai iniciar o seu ministério. Depois do batismo, ele sobe e inicia, na verdade, esse sermão, e depois de iniciar esse ministério público, ele vai agora começar pela
mostrando o seu currículo para que ele veja qual é, na verdade, a essência daqueles que se caminharão com ele. Nós sabemos que Jesus ele está dentro de uma escola profética, né? Ele também é um mestre, ele é um rabi naquela região dele, e agora ele começa a elencar os tópicos daqueles que serão discípulos, daqueles que irão seguir a ele. Então, no conteúdo deste ensino, nós vamos ver Jesus esclarecendo e revelando diversos pontos das Escrituras para os quais a geração, os judeus, né, os escribas ali, os fariseus, eles não tinham apercebidos, eles estavam desapercebidos. Não quero dizer que nós estamos aqui hoje apercebidos de todas as coisas. Há muitas coisas que nós ainda não estamos apercebidos. Então é preciso que a gente esteja sempre, na verdade, treinando, sempre, na verdade, aberto a que a gente possa receber a transformação e o crescimento. Tá ok? O conteúdo do sermão, Mateus ele vai destacar 3 capítulos para descrever as palavras mais significantes, as palavras que mais relatam, né? Que mais expressam, na verdade, aquilo que Jesus, na verdade, ele quer nos passar, né? Então, ele vai falar assim de maneira que o texto começa falando que ele abre a sua boca, né? Então, assim, ele é bem contundente quando ele inicia, na verdade, a sua fala, entendeu? Ele é bem contundente quando ele inicia o seu pronunciamento, né? Então, ele vai falar, ele vai abordar as questões pontuais daquele momento. Naquele momento ali daquele sermão, ele vai acerca de amor ao próximo, oração, jejum, a conduta cristã, né? Então, muito do que se aborda as cartas do apóstolo Paulo, elas vão também ser embasadas nesse sermão. Percebam que começa então uma certa formulação, uma ecoação, né? Ecoa, né? A própria palavra. Esse sermão ele vai ser multiplicado, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, né? De maneira bem resumida, sim, claro, né? Mas se nós fôssemos dessecar o Sermão do Monte, a gente iria, na verdade, nos estender. O local do Sermão do Monte é algo também que nos traz o autor nos traz um ponto que é algo interessante, né? Ele faz uma alusão a Abraão também quando subiu, na verdade, ao monte para poder trazer as tábuas da lei, e ali ele trouxe, na verdade, uma linha de conduta, né? Ele trouxe também ali como deveriam, na verdade, caminhar aquele povo, né? Os limites que eles deviam, na verdade, ter. O homem ele não pode ser solto, não pode ser livre, ele tem que ter limites, ele tem que ser limitado. E isso é para que a gente não se perca nessa imensidão de mundo, nessa imensidão, hoje podemos falar de universo. Então ele precisa ser limitado. Então o autor ele faz, o nosso bispo ele vai fazer uma inferência com relação à questão do Monte Sinai, onde Moisés desce com as tábuas da lei. Aqui, não que ele traga, né, mas ele recebe de Deus, nós sabemos que ele é filho de Deus, Jesus está na terra com esse propósito, e ele recebe da parte de Deus também, e ele vai agora passando para o monte. Então essa alusão de monte, né, a posição que ele se encontra, né, e o povo reunido, diferente na época de Moisés, de Abraão, porque quando ele volta, ele encontra o povo, na verdade, perdido, né, mas não diferente do tempo de hoje, porque hoje nós vamos ver uma multidão que se achega muitas das vezes à igreja, mas não consegue contemplar, na verdade, essa doutrina, essa linhagem a qual o crente, na verdade, ele deve se portar, a maneira que ele deve se portar, ok? Então, o Sermão do Monte, tópico 2, o sermão em relação à vida prática. Então, as pessoas se achegam, mas não tem essa questão da vida prática, né? Então, o Senhor Jesus denuncia a hipocrisia das sinagogas e ruas, assim o Sermão do Monte é chamado a justiça e uma rejeição à prática farasiática da lei. Então os fariseus, eles, na verdade, eles não tinham percebido algumas coisas e eles agiam, na verdade, contrário àquilo que a própria palavra dizia. E hoje, no decorrer dos passados anos, nós vamos notar que essa expressão hoje, né, você é fariseu, né? Isso é farisaísmo. Então, assim, essa questão do farisaísmo é querer trazer de uma forma religiosa, né? Impedir, na verdade, a caminhada
para o reino dos céus. Embora que nós não devemos fugir disso, a porta dos céus ela é estreita, né? E a porta que é larga é a porta do mundo, né? Então a conduta dos cidadãos do reino de Deus, ou do reino. É importante notar que as bem-aventuranças descritas no Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. Não é isso. São descrições de como um seguidor de Cristo, na verdade, deve, viver. Deve se observar também que o sermão acontece no início do ministério de Jesus. Então, assim, não é uma linha não é como o exército que você entra, que você tem que estar de coturno, você tem que ter fardo, você tem que estar com a cobertura, você tem que estar tudo alinhado, barbinha feita. Não, não é isso. Cumprindo aquilo ali, você está enquadrado no seu conceito de batalhão ali, quando você foi regimentado. Não é isso. Não, é uma conduta cristã. E aí cada conduta cristã deve ser observada por cada uma das pessoas. Quando eu faço a minha reflexão, eu entendo que existem coisas que eu não consigo alcançar. E aí eu não me encaixo com as características do cidadão dos céus. Então eu preciso, na verdade, fazer por onde eu consiga alcançar essa essência. Essa é a grande sacada. A essência contida nas entrelinhas do sermão, ela vai mexendo com as pessoas que têm o seu coração, na verdade, dado a conduta cristã, a leitura da palavra, a oração. Isso vai moldando, na verdade, o cidadão do reino. Então, vendo a multidão que o seguia, Jesus sobe ao monte e seus discípulos se aproximam. Então, ele começa a ensinar tanto a forma como deveriam viver, quanto anunciar aos homens. De acordo com o escritor William Barclay, né, o termo grego registrado por Mateus como abriu a boca, abrange dois sentidos especiais e é usado como prefácio de alguma declaração particularmente solene ou importante, ou seja, incisivo, ou seja, algo muito de grande valor. E ele começa essa sua fala, na verdade, mostrando como deve ser feito, a maneira que deve ser feito e como deve ser anunciado aos demais homens. Ou seja, né, o Sermão do Monte, ele além de tratar conosco, ele nos manda que nós também o levemos. Agora me diga uma coisa, como nós iremos levar alguma coisa, como nós iremos falar a verdade vivendo a mentira? Não tem como uma pessoa. É preciso que nós entendamos o salmista vai falar que enquanto você esconde o seu pecado, seus ossos secam. Você pode até então fazê-lo, mas certamente você vai sofrer essa sequela, ok? O Sermão do Monte ele também tem uma finalidade fundamental, que é o combate a essa questão da falsa moralidade. Para que a gente possa, na verdade, ser impactado por ela, mudar, tirar essa questão daquilo que é falso, né? Daquilo que é simulacro na nossa vida. E assim também poder, na verdade, aplicar na vida dos nossos irmãos em Cristo. Então, nesse trecho do Sermão do Monte, Cristo se revela como o cumpridor da lei. Não há quem tivesse cumprido a lei, não há, até então. Até Cristo vir, não havia ninguém que cumprisse a lei. Jesus ele vem como cumpridor da lei e ele agora se declara cumpridor da lei. Logo em seguida, ele passa a alertar quanto a uma abrangência maior e mais profunda da lei, do que é a interpretação tradicional segundo a interpretação dos fariseus. Então essa conduta do fariseu, da interpretação e não viver a lei, né? Ele apregoava a lei para as pessoas, mas ele mesmo não cumpria a lei. E isso, na verdade, é a hipocrisia que Jesus ele vem, bate de encontro com esses homens, na verdade, com esses sacerdotes, né? Então Jesus apresenta, por exemplo, um enfoque que até então não era considerado com relação ao homicídio, ao adultério, ao divórcio, aos juramentos, a vinganças e finalmente ao amor. Dessa feita, Jesus ele vai apresentar um novo enfoque e denuncia a prática da hipocrisia dos fariseus. Então ele vai tratar esses assuntos, homicídio, divórcios, adultério, né? Juramentos, vingança. Ele vai descer nesses detalhes e vai mexer com a estrutura, na verdade, física e mental daqueles homens que ali estão. Então a gente precisa entender, nós enquanto cristãos, que existe um reino, esse reino tem uma natureza por si só. Eu gostaria de dizer aqui que no reino não tem uma lei, mas tem um modelo de vida, uma análise de modelo de vida, né?
aonde ela deve estar em nós, né? Não é que ela seja imputa a nós. Não, eu vou mudar, eu vou ser assim porque eu quero ficar no reino de Deus, né? Não, você precisa compreender, você precisa aceitar, entender, e isso, na verdade, né, compreendendo, entendendo, isso é que vai levar você à mudança de vida. É esse o conceito. Você tem que entender os porquês que estão em volta. O que Jesus faz é uma explosão de porquês, é uma explosão de respostas, e essas explosões de respostas vai inquietando as pessoas. O Sermão da Montanha foi descrito como a mensagem mais poderosa que já foi pregada. A multidão ficou admirada com a maneira de Jesus ensinar e com sua autoridade na transmissão da doutrina. Da onde vinha a autoridade? Vinha de Deus e vinha da realidade. Quando você prega aquilo que é real, aquilo que você aplica à sua vida, aquilo que você vive, você tem a autoridade de Deus. Você é respaldado na autoridade de Deus. Então, ele vai trazer para aquela sociedade, naquele momento, e para a minha vida e para a sua vida também. Quando nós lemos o sermão, nós vamos notar e vamos ver que ele vai agora trazer um novo sistema de valores. Eles viviam por um sistema de valores e até então achavam que era, na verdade, o correto. Ou melhor, né, eles sabiam que não era correto, eles sabiam, na verdade, que estavam errados. E eles não se constrangiam com isso. Jesus, então, com o Sermão do Monte, ele vai trazer um novo sistema de valores, e essa reflexão vai de encontro justamente à questão dos fariseus. A abertura do sermão soa familiar a muitas pessoas. Todavia, a ideia de Jesus acerca das bênçãos é totalmente diferente de que muitos de nós imaginávamos. Ou seja, né, ser abençoado era um conceito totalmente distorcido com aquelas pessoas viviam. Né? Jesus nos oferece uma nova vara de medir, um novo par de lentes para que a gente possa enxergar. Né? Então vamos medir, vamos enxergar. Né? Naquela época falava-se vara, nós temos hoje, né? Vamos usar uma trena, né, para medição. Então Jesus ele traz um novo instrumento de medida, né? Uma nova abordagem, uma nova roupagem para que a gente possa estar sendo inserido nesse reino. Ou seja, Jesus ele vai nos trazer um novo conceito de vida, um conceito de salvação. Ele nos traz a verdade. Para entender essa bênção, precisamos compreender os valores do reino. Valores que parecem não ter sentido são ensinados por ele. Se perguntarmos a Jesus o que é uma vida abençoada em sua perspectiva, a sua resposta nos surpreenderão, porque todas elas apresentarão uma natureza diferente das regras do mundo em que vivemos. Para ilustrar a natureza desse reino, Jesus começa afirmando que a felicidade de Deus vem para aqueles que reconhecem que são pobres. Então perceba o impacto que foi naquela época e hoje também, né? Perceba o grande foco, né? Hoje nós vivemos uma sociedade onde a pessoa se diz feliz porque ela tem riquezas, ela é rica financeiramente falando. Aqui no Sermão do Monte, Jesus ele vai de encontro a essa postura da sociedade. Ele vai dizer que a felicidade são aqueles que são pobres, né? A pobreza de espírito. Uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. As bem-aventuranças formam uma matriz para o desenvolvimento espiritual, né? E essa matriz ela vem trazer uma transformação pessoal e se estende até a plenitude de Cristo. E essa matriz ela tem essa finalidade elementar de transformação de vida. Ela representa um crescimento, né? Um crescimento espiritual contínuo e vai determinando, na verdade, os passos, as maneiras, a forma de reflexão que nós assim devemos assim prosseguir. Jesus ele vai conduzir os seus discípulos, ele vai levar os seus discípulos a uma luz, né? Ele vai colocar luz no caminho deles, ele vai colocar uma direção, ele vai sinalizar essa via onde os discípulos devem andar para que eles pudessem, na verdade, não andar em terrenos, na verdade, obscuros ou até mesmo, pode-se dizer, desconhecidos. Então é preciso que nós entendamos e olhemos para o Sermão do Monte com a graça de Deus, né? Jesus no Sermão do Monte ele se coloca como exemplo, ele se coloca como modelo de vida cristã
ele é se fôssemos uma loja famosa, ele seria o manequim, né, eleito, na verdade. Então Jesus, ele é a pessoa, é o primeiro, né? Por Adão entrou o pecado, por ele, na verdade, saiu o pecado do mundo. Então nós devemos ver este sermão como um modelo para a vida cristã. O Sermão do Monte descreve Jesus do começo ao fim, né? Jesus, então, ele no Sermão do Monte, ele consegue ser realista, ele consegue ser ideal, ele vai trazendo disciplina, ele vai montando discipulado, ele vai discipulando, então, ele vai cumprindo as suas metas, ele vai apresentando, na verdade, o que seria aqueles 3 anos de ministério com ele. Então, assim, ele vai chamando as pessoas para se aproximarem dele, mas quando se aproximam dele, acontece aquilo que nós chamamos de transformação, porque as pessoas, além de serem transformadas, elas começam a participar daquilo, participar daquele novo modelo de vida, daquela estrutura, na verdade, familiar, cristã, cristocêntrica, onde Cristo é o centro, né? E nós vamos ver o agir do Espírito Santo, né? Embora o Espírito Santo não seja mencionado explicitamente no sermão, né? Ungido pelo Espírito de Deus, Jesus, ele exemplifica o tipo de vida capacitada pelo Espírito, na verdade, para viver o ensino puro para o sermão. O Sermão do Monte, então, é isso. Ele é algo primaz e eu convido você a caminhar conosco, a fazer parte dessa aula, dessa história, e que Deus possa estar nos abençoando de maneira rica.